Se parte do que você vai descobrir hoje sobre Hillary e Bill for verdade, então eles estão ferrados. Como a gonorreia de Bill Gates está relacionada com a festa na casa de Maxwell? Quem levava as garotas de Krasnodar para encontros? Ela mesma pulou da janela, Ruslana Korchunova. Não foi em Moscou, foi direto em Manhattan, em Nova York. Quanto Bill Gates pagou para a esposa ficar em silêncio, senhoras e senhores, pagou muito, vou contar um pouco mais tarde. E, claro, o que tudo isso significa para Hillbilly e Ricochet? Normalmente, Bob acha interessante, não é? Sim, mas vamos começar com Benghazi. Me diga, qual a relação direta que Benghazi em 2012 tem? Agora você vai descobrir. É um emaranhado maravilhoso, realmente. Tudo começou com o ataque ao embaixador dos Estados Unidos que estava negociando armas a mando de Hillary Clinton. E quando ele foi atacado, Washington se recusou a enviar um grupo de ajuda, embora até 2 grupos estivessem esperando. Na noite de 11 para 12 de setembro de 2012, militantes muçulmanos atacaram a instalação dos Estados Unidos em Benghazi e depois também um local secreto, que eles chamam de CIA, lá mesmo, se não me engano, nos arredores de Benghazi. Como resultado, o embaixador do ZEUA, Christopher Stevens, morreu junto com mais 3 americanos que o protegiam justamente esse local. Hillary Clinton, que era secretária de Estado do ZEUA na época, não atendeu o telefone que tocava sem parar, dizendo depois que tinha tomado um remédio para dormir e não ouviu a ligação. Ou seja, hoje, nos Estados Unidos, se o secretário de Estado estiver dormindo, indisposto ou algo acontecer com ele, há várias outras opções. Bebeu sim, ela bebeu. Isso acontece com secretários de Estado. Na época de Hillary Clinton, com certeza acontecia. As pessoas morrem simplesmente porque ela está com prisão de ventre ou de ressaca. Hoje, o Procurador-Geral dos Estados Unidos da América, o atual Procurador-Geral, PAM, Bundy anunciou a captura de um dos organizadores desse ataque de 2012 e Hillary, junto com seu camarada que a odeia com ódio mortal chamado Barack Hussein Obama, imediatamente entrou em histeria. E com razão. Hoje, tenho o orgulho de anunciar que o FBI prendeu um dos principais envolvidos no ataque a Benghazi, Zubair Abu Khair. Ele pousou na base aérea de Andrews hoje às 3 horas da manhã. Ele está sob nossa custódia, foi recebido pela diretora Patel e pela procuradora do ZAEA, Janine Pira. Então, Zubair al-Bakush foi capturado, está nos Estados Unidos e, se ainda não está cantando, logo vai cantar como um jovem canário. Hillary Clinton. Como todos sabem, certa vez disse sobre Benghazi. Qual é a diferença, afinal, neste momento? Bem, para Donald Trump, isso faz muita diferença. Eles estavam trabalhando nos bastidores para capturar um tal de Zubair al-Bakush Khair, diretora Andrews. Ele participou do assassinato de americanos em Benghazi, e uma das coisas que mais me surpreendem é que a América sempre aparece. Não importa quanto tempo leve para alcançar a justiça. Mas quando você diz orai, nunca esqueceremos, a América não esqueceu. E agora esse homem vai ser julgado. Por que demoraram tanto para pegar ou talvez nem tentaram pegar? Interessante por quê? Sabe, eu não sabia, até que John Radcliffe e Kash Patel assumiram seus cargos. Ou seja, 14 anos. Pense em quantos diretores do FBI nós tivemos e sobre os diretores da CIA. Mas tem uma pessoa, sabe, Johnny estava no Congresso quando isso aconteceu e Kash trabalhava no Congresso. Por isso, não me surpreende nem um pouco que eles não tenham esquecido, e não me surpreende que isso tenha sido realmente uma prioridade alta. Acho que eles perceberam as limitações do que o Congresso pode fazer, mas não há limites quando se trata das autoridades policiais. Por isso, acho que tivemos muita sorte de termos esses dois que realmente nunca esqueceram porque viveram isso quando estava acontecendo. A liderança das agências de segurança sob Obama, sob Biden, aliás, aqueles fantoches que colocaram para Trump, ou seja, para o Trump 45, não queriam prender nem esse, nem Zubair, nem outros.
Charlie Daniels, quando estava vivo, publicava isso todos os dias e o filho dele ainda faz isso hoje em memória do pai. E isso era constantemente compartilhado lá nas redes sociais. E ver isso acontecendo é realmente incrível, ver que ainda fazemos isso. E eu sabia que, sabe, eu sempre acreditei no presidente Trump e na liderança dele, que ele colocou, com Janine Perro, com Kesh Patel, com Bondi, e fazendo o que é certo, investigando e fazendo tudo o possível para responsabilizar todos e cada um dos envolvidos nisso. Ou alguém da sua equipe, na Líbia, sabiam que essa notícia estava prestes a sair? Não, recebi uma ligação ontem ou tarde da noite e me disseram que algo iria acontecer, algo que provavelmente me deixaria muito, muito feliz. E isso reduziu as possibilidades a algumas coisas que poderiam ser, e eu fiquei muito feliz em ver o que aconteceu esta manhã. Aliás, quem disse isso foi um daqueles que, em 2012, correu para salvar nossos caras, mesmo sem ter recebido a ordem. Mas, infelizmente, eles esperaram demais, achando que a ordem chegaria logo. Para Hillary, isso foi um golpe terrível. Em 2008, ela lançou um vídeo sobre Obama, dizendo algo como: se o telefone tocar na Casa Branca às 3 da manhã e nós escolhemos Obama, então, por inexperiência ou talvez por descaso, Obama pode não saber como agir. Ela não queria dizer que ele odeia os Estados Unidos da América, então ela evitou esse assunto. Sim, ou seja, ele não vai atender, tipo, dane-se o que está acontecendo lá, quem se importa, mesmo que seja algo no nível de segurança nacional. Esse vídeo que, lembro, Hillary fez para alertar que Obama não serve como presidente para nós, acabou atingindo Hillary Rodham Clinton de volta, como um tiro de ricochete. Agora são 3 da manhã e seus filhos dormem seguros, mas na Casa Branca, um telefone toca. Algo está acontecendo no mundo. Seu voto vai decidir quem vai atender esse chamado. Se será alguém que já conhece os líderes mundiais, conhece o exército, alguém que foi testado e está pronto para liderar em um mundo perigoso. Agora são 3 horas da manhã. Seus filhos estão seguros e dormindo. Quem você quer que atenda o telefone? Sou Hillary Clinton e aprovo esta mensagem. Que ironia, não é? Hillary não atendeu ao telefone. Aquele telefonema às 2 ou 3 da manhã dos seus funcionários que estavam em perigo e morreram porque ela não deu a ordem para irem salvá-los. Por que ela não permitiu? A questão é que, se ela tivesse permitido, ficaria claro que ela e Barack Hussein estavam fazendo negócios lá em Benghazi, não era diplomacia o que estavam fazendo lá, descobriríamos exatamente com o que o representante dela estava envolvido. Ela preferiu a morte dele, dizem que era alguém próximo, um amigo, embora ela não tivesse muito apego a esses amigos. Tantos chamados amigos morreram ao redor dela, mas não importa, ela preferiu a morte de uma pessoa próxima e de sua equipe de segurança do que a divulgação das ações dela e de Obama. Por isso, não investigue, ou seja, aqueles que atacaram e mataram o embaixador americano pela primeira vez na história dos Estados Unidos nem sequer foram investigados, muito menos punidos. E agora pode ficar claro o motivo. Que horror! Mas por que é um horror para Obama e Hillary? Claro, porque eles não procuraram e não puniram. Aliás, o Bill pode até ficar feliz se ela for morta ou presa. Bom, imagina só, viver com a Hillary na mesma casa é uma catástrofe. Quem é que aguenta isso? E ainda tem a Ghislaine, quer dizer, Maxwell, com seus depoimentos, então ela vai testemunhar remotamente. Conexão remota tem medo que ela seja eliminada. Eles a mantêm em local remoto e não revelam onde. Há suspeitas de que ela esteja em outro lugar, diferente do informado. E depois ela vai responder as perguntas dos membros do Comitê do Congresso de Supervisão do Governo, que depois vão interrogar, alguns dias depois disso, vão interrogar Bill e Hillary. A pista russa
A ex-modelo russa Lana Podsidaeva foi contratada então por Ghislaine Maxwell, ou seja, leia-se por Epstein, sim, como a principal recrutadora no mercado russo de jovens prostitutas. Ela viajava para Samara, Omsk, Chelyabinsk e outras cidades para procurar candidatas adequadas. Então, qualquer garota que estivesse lá, segundo as histórias, aceitava imediatamente, mas era preciso escolher as mais adequadas. Lana e Ghislaine organizavam jantares para as garotas que, digamos assim, eles gostavam, chamavam-nas de modelos, marcavam as que gostavam e depois faziam a escolha. Ou seja, candidatas à prostituição, nos altos escalões do poder nos Estados Unidos da América e, para ser mais amplo, em todo o planeta Terra. Em 2018, Lana organizou uma das festas sexuais mais populares e mais comentadas de Koepstein, ou seja, na própria ilha dele, para onde levavam modelos de beleza excepcional. Ela mesma escolhia, ela dizia que tinha bom gosto e todos diziam que ela tinha um gosto excelente. Quanto às jovens garotas, cazaco ou Cazaquistão, não sei ao certo. A top model russa, que se chamava Ruslana Korchunova, em 2008 caiu ou foi jogada pela janela do seu apartamento em Manhattan sem deixar bilhete de despedida. Além disso, antes disso, ela cortou sob sua janela a proteção, aquela mesma que é bem grossa e impossível de cortar, caso contrário, não teria como cair. Ou seja, se você, Deus me livre, cair da janela, cai nessa grade que suporta até 2 adultos. Ela cortou essa grade, depois disso, acidentalmente caiu da janela, mas caiu bem longe da casa. E ninguém conseguia entender como, passando por aquele buraco, ela conseguiu cair tão longe da casa. Mas mesmo assim decidiram que foi suicídio. Eu acho que na delegacia também gostam de dinheiro, especialmente quando o dinheiro é em quantidades suficientes. Sabe como é, você está andando na rua e encontra uma carteira, abre e tem dinheiro. Eu li que nunca é o suficiente, mas quando entregam na delegacia sempre é o suficiente. Então Ruslana, a experiente Epstein na ilha, era chamada assim por causa da beleza e do comprimento do cabelo. Russa, como se diz Rapunzel. Sim, acho que tinha um desenho animado chamado Rapunzel com uma trança longa e de repente tudo ao redor de Epstein está ficando cada vez maior. Então vai se acumulando cadáveres e suicídios e começa a lembrar muito um agravamento da situação. O círculo de Bill e Hillary Clinton, ser amigo deles é mais perigoso do que treinar cascavéis, então o que os Clintons têm a ver com isso? Parece que eles protegiam Epstein e todas as suas atividades e sabiam muito mais do que dizem. E é nisso que eu, pessoalmente, estou absolutamente e completamente certo. Eles sabiam muito mais do que dizem. Com certeza vão perguntar para Ghislaine sobre a doença venérea de Gates, aquela que é mencionada nos arquivos recentemente publicados nos novos arquivos de Epstein. Que doença venérea é essa de quem ele pegou? Será que ele passou para a esposa dele, Melinda, que, ao que parece, em parte, se divorciou dele por causa disso? De onde apareceu essa ou aquela garota? As possíveis ligações delas com o FSB, sim, nos registros, bem, lá chamam de diários e lá tem e-mails, para si mesmo. Foi dito a Epstein que Gates supostamente pegou uma infecção depois de fazer sexo com garotas russas. Ou seja, ele mesmo não sabia com qual delas, por assim dizer, garota russa com qual russa, mas havia mais de uma garota russa. E pediu antibióticos. Gates supostamente também pediu para apagar as mensagens sobre isso da internet e outras coisas, e perguntou se havia alguma maneira de dar antibióticos para a esposa Melinda, a esposa dele, Gates, mas sem que ela soubesse, só para saber. Ela se recusou a confirmar isso, mas também não quis negar. Ela disse que está feliz por estar longe de toda essa confusão, mas não explicou muito bem o que quis dizer com isso. Anteriormente, Melinda já havia dito que saber sobre a comunicação do marido com Epstein foi um dos fatores decisivos para o divórcio deles.
Saber que Bill se comunicava com Jeffrey, ou saber que Bill fazia algo ao qual Jeffrey estava diretamente relacionado. Acho que nos documentos do divórcio está escrito que Melinda vai receber bilhões em dinheiro, mas é obrigada a ficar de boca fechada. E se ela falar alguma coisa, começar a fofocar, pode perder tudo. Esse é um acordo padrão em casos de divórcios escandalosos, quando o homem é muito, muito, muito rico. Lembro que Bill Gates começou a se encontrar com Jeffrey em 2011, já depois que Epstein foi acusado, e ficou provado que ele abusava de menores e fornecia garotas jovens para pessoas poderosas. Após isso, Jeffrey Bill Gates tornou-se amigo dele, talvez por esse motivo, mas não sabemos. Bill também teve outros casos, conexões, né? Sim, por exemplo, né, ele teve um caso com uma funcionária da Microsoft, que, digamos assim, veio à tona, houve um certo burburinho sobre isso. O escândalo cresceu, mas isso não levou ao divórcio. Mas já o caso com Epstein e suas garotas, esse sim levou. Interessante, então, será que Ruslana Korchunova, aquela com a trança que caiu da janela, era uma dessas garotas ou a própria? Não? Um segundo, ela pulou da janela, caiu, foi jogada, não sei. Em 2008 e Gates em 2011, certo, e ele surgiu em 2013, ou seja, não tem nenhuma relação. Ela já não tem mais, por assim dizer, uma amiga igual, Janelas lá, ou alguém mais? Bom, então outra bela moça, só que essa bela moça não caiu lá, ou não pulou, ou não foi atropelada por um trem ou por um ônibus. Aquela que estava na Austrália, qual o nome mesmo? Virginia Giuffres. Sim, então, como eu disse, a quantidade de corpos ao redor de todos esses caras só aumenta cada vez mais. Esse foi claramente um escândalo democrata da pior espécie desde o primeiro dia. O único presidente que deveria estar na mira é o maldito Bill Clinton. Eles estavam tão desesperados para ligar tudo ao Donald Trump que queriam tornar Trump e Epstein sinônimos na cultura. Pois é. Digamos que para eles isso não deu muito certo. E agora pode-se dizer que isso oficialmente se voltou contra eles, já que a pressão está aumentando sobre os democratas e seus favoritos culturais. Bill Gates e Reid Hoffman agora estão oficialmente na defensiva. Eles estão em completo pânico. Até mesmo os doadores democratas estão em pânico. Bem, nem todas as provas, ao que parece, foram destruídas. Durante 4 anos o FBI estava no comando, né? Os democratas controlavam o FBI, mas nem isso eles conseguiram fazer direito, fazer com qualidade. Não. Pelo visto... Jeff escreveu um e-mail para si mesmo. Esse e-mail nunca foi enviado. Esse e-mail, bem, você sabe, é falso. Então eu não sei o que ele estava pensando. É como se Epstein tivesse escrito em seu próprio diário e não tivesse me enviado. Bem, aí está, aliás, a Melinda. As cartas nos arquivos indicam que Bill Gates teve outros casos e que ele tentou conseguir remédios para uma doença venérea e que ele pretendia te dar esse remédio sem o seu conhecimento. O representante dele afirmou que nada disso é verdade. Você não precisa responder aos detalhes desse comportamento supostamente alegado. Mas eu gostaria de saber qual é a sua principal emoção quando você lê essas matérias jornalísticas com tantos detalhes. Tristeza. É simplesmente uma tristeza incrível. Uma tristeza incrível. E, de novo, eu posso pegar a minha própria tristeza e olhar para essas jovens garotas e dizer: meu Deus, como elas conseguiram. Como foi que aconteceu com as garotas? Desde sempre, as jovens queriam dinheiro e tinha aquelas que, por sorte ou azar, casavam com velhos ou viravam amantes sustentadas ou simplesmente faziam bicos. O que há de novo ou trágico nisso? Você me dá dinheiro, eu te dou, quer dizer, você me dá o que eu quero, eu te dou o que você quer, tudo normal, tudo normal. Do meu ponto de vista, talvez eu esteja errado, sim, mas você não sabia que seu marido sempre teve casos fora do casamento? De alguma forma ela não sabia, por assim dizer, todo mundo sabia. Ela não sabia porque enfiou tampões nos ouvidos, fechou os olhos e o nariz, para que o fedido Bill, impregnado do cheiro de garotas, de jeito nenhum, para que isso não se confirmasse, ela não deveria dizer, vou pedir o divórcio. Sim.
Então, eu acho que o Bill, nesse caso, com essas garotas, com Epstein, com a Rússia, isso é conveniente. E com a doença acabou numa situação em que não podia resistir e por isso ele cedeu. Agora vou dizer os 70 bilhões de dólares. Se não fosse esse escândalo, ela teria recebido. Bom, lá 1 bilhão também não é ruim, né? Talvez 2, mas aqui surgiu a oportunidade de abocanhar e ela abocanhou. Então, em que ela é diferente das jovens garotas? Só pelos valores, né? Ela abocanhou 70 bilhões e elas ganham ali por uma noite 2 mil dólares, eu não sei, nunca conferi. Talvez os preços tenham mudado recentemente? Eu saí do casamento, tive que sair do casamento, eu queria sair do casamento, tive que sair. Eu sentia que precisava deixar essa base. Então é simplesmente triste. Rick Hoffman é outro participante. Ou seja, ele, deu muito dinheiro para quem ele deu. Para Kamala, recentemente, ele deu, não lembro quanto, 26 milhões ele doou para a campanha eleitoral dela. E todos nós suspeitamos muito que os democratas tinham vários documentos mostrando que ele também participou. E por isso eles mostraram esses documentos para ele. Ele respondeu na hora, sim, quanto dinheiro vocês precisam? Sim, e ele deu 26 milhões e também deu, se não me engano, 7 milhões para Biden e Harris, isso foi antes, e antes disso ele ainda deu 9 milhões só para o Partido Democrata, para a realização de eleições justas. Sempre dizem justo, o que já indica engano, especialmente nas eleições dos Estados Unidos. E agora ele diz que se supostamente encontrarem documentos sobre mim, supostas provas, isso não é o Trump se vingando, é só uma desculpa. E que, ele doou para ambos, ele deu dinheiro tanto para os republicanos quanto para os outros, no total, algo em torno de 42 milhões, e para os republicanos também deu cerca de 450 mil dólares. E isso mostra que ele está dos dois lados, por assim dizer, ele é a favor da honestidade nas eleições, né? Ou seja, 98% para os democratas, 2% para os republicanos. Eu, diz o Hit, conhecia o Jeffrey por causa da caridade, mas fora isso não, sabe? Você gosta de tomate? Ah, comer eu gosto, mas fora isso não, de jeito nenhum. Então é isso, ou seja, o próprio Hit Hoffman está nervoso. Aliás, para você entender, esse é o criador do LinkedIn, ou seja, um cara sério. E se o Trump for eleito presidente, eu vou ser punido, então eu simplesmente não vou me envolver nisso. E você acha que vai ser punido? Eu acho que existe mais de 50% de chance de haver consequências por causa do uso indevido e da corrupção das instituições governamentais. Em resposta às minhas tentativas de ajudar Harris a ser eleita, obrigado. Ou seja, não por causa do fato de ele ter se envolvido com jovens moças que concordavam alegremente, mas porque deu dinheiro para Harris. Obrigado. Acho que eu provavelmente ganharia a aposta com certeza, que haverá consequências políticas que, essencialmente, não são democráticas, não são americanas e são direcionadas diretamente a mim. Ou seja, essa pessoa gastou muitos milhões de dólares para atacar e destruir o presidente Trump. Muitos não sabem, mas foi ele quem financiou todo o ataque judicial calunioso de Jean Carroll contra o presidente. Eu não sei. De novo, grande parte disso simplesmente não faz sentido algum, e toda essa premissa que a esquerda promoveu, e Reid Hoffman, ao que parece, também continua apontando o dedo para o presidente Trump. Mas continuam dizendo que Donald Trump foi cúmplice de Jeffrey Epstein. Mas não há nenhum e-mail dos arquivos de Epstein que estabeleça qualquer ligação entre Donald Trump e Jeffrey Epstein. Por outro lado, Reid e Jeffrey parecem ser grandes amigos, e eles faziam algumas coisas juntos. Vai, tente adivinhar o que era. Aqui está um e-mail de Reid para Jeffrey sobre presentes de Jeffrey. Enviando mensagens para Jeffrey Epstein sobre presentes e sorvete para as meninas, e depois algo que possa diverti-lo para o Ilha, sorvete para as meninas. E este é de Jeffrey Epstein para Reid Hoffman, onde ele escreve: "Tudo bem, venha para Island Ranch, vamos brincar." Sim, isso simplesmente não faz sentido agora. Não é essa linguagem depreciativa? Hã? Ele só o conhecia para a arrecadação de fundos. E será que é possível que Jeffrey ainda esteja vivo? É Epstein, não é? Escuta, mas quem é esse cara afinal?
E esse é Benny Johnson, muito próximo da família Trump, uma figura e porta-voz, eu diria assim, dos pensamentos e anseios dos MAGA. Oi, aqui é o Benny. Os teóricos da conspiração estão agora em uma onda lendária e épica. É difícil imaginar o que não se realizou após a divulgação de milhões de arquivos de Epstein, inclusive a teoria de que Jeffrey Epstein está vivo. Esta é uma foto de Jeffrey Epstein, vivo e sob proteção de testemunhas. Você vê caras com fones de ouvido ao lado dele em Tel Aviv, realmente se parece muito com Jeffrey Epstein. Este vídeo, esta foto, está se espalhando como fogo pela internet. E ela também meio que se combina e se relaciona com algumas outras fotos que vimos, por exemplo esta aqui, feita por um drone que sobrevoou a ilha de Epstein após sua morte, onde aparentemente Jeffrey Epstein está conversando com um de seus jardineiros ou supervisores. Houve muitas teorias de que Jeffrey Epstein, na verdade, não morreu na prisão metropolitana, e isso porque alguns guardas prisionais que estavam dentro dessa instituição afirmaram diretamente: não, Jeffrey Epstein forjou sua morte. E, sabe, neste momento eu vou dizer diretamente que os teóricos da conspiração estavam certos tantas vezes que eu não vou descartar nada. Hoje vamos analisar novas fotos de Jeffrey Epstein em Tel Aviv e discutir por que muitos acreditam que ele ainda está vivo. Existem algumas opções, pode ser alguém parecido com ele, pode ser falso, Photoshop ou inteligência artificial, ou sim Jeffrey. Está no programa de proteção a testemunhas da acusação e foi tirado de circulação. Até o momento em que ele for necessário em Israel e aparecer quando começar o grande julgamento contra o Partido Democrata. Essas imagens circulam há tempos. Dizem que mudou nariz, orelhas e corpo. Jeffrey Epstein estaria sob proteção de testemunhas. E claro, todas as câmeras foram desligadas na prisão, porque não estariam. Ainda assim, não dá para ver nada. Mas será que pode? Ontem, o governo federal relatou uma mancha laranja subindo a escada do nível L. O FBI suspeita que seja o prisioneiro, segundo a análise das gravações. Mas Bill Barr nos contou que ninguém entrou ou saiu desse bloco, e que Jeffrey isso prova, que Jeffrey Epstein deveria ter se suicidado. De jeito nenhum, escute, é o seguinte. Na contagem, comenta-se que um homem, provavelmente Noel, sobe a escada com um embrulho de roupas de cama ou vestuário. Este é um dos poucos casos em que o vídeo registra movimento na escada, mas é quase imperceptível. Vamos assistir de novo, aproximando a imagem e desacelerando-a. Vários peritos forenses em vídeo no relatório sugeriram que o vídeo poderia mostrar um detento subindo a escada. As autoridades dizem que só se aproximaram da cela dele novamente quando encontraram seu corpo na manhã seguinte. Novamente, embora o vídeo não contradiga isso, especialistas que analisaram a gravação dizem que o campo de visão limitado não permite afirmar com certeza que ninguém usou aquela escada nesse período de tempo. Sim, de modo geral, aqui dá pra ver que o inspetor-geral também descobriu que um clarão laranja subiu pela escada do nível L. Isso só faz de Bill Barr um mentiroso e transforma a investigação oficial em farsa. Então quer dizer, agora faz sentido porque Pem Bundy parou de repente? Porque Dan Bandino de repente afirmou que sim, claro, Epstein se matou, ele se matou, eu tenho provas disso com certeza, embora antes ele dissesse, pessoal, isso é ridículo, isso não poderia ter acontecido. De repente, ops, aqui está claro que o caso é extremamente obscuro, mas vamos ver por hoje. Eu acho que Jeffrey está vivo. Antes, eu meio que tinha duas opções na minha cabeça. Ou mataram, ou ele se suicidou. E eu, bem, em 99% dos casos decidi que foi assassinato. Mas eu não sabia, nem sequer imaginava que havia mais uma opção, que poderiam tê-lo tirado da prisão mais vigiada, por assim dizer, dos Estados Unidos. Ou seja, o levaram para longe antes do julgamento, fora dos olhos de todos, pelo programa de proteção a testemunhas valiosas. Ou seja, as medidas normalmente tomadas por esse programa são proteção, realocação, troca de documentos e garantia de confidencialidade. Às vezes ocorrem mudanças de aparência e outros aspectos. E a decisão de aplicar esse tipo de programa é tomada pelo chefe do órgão de investigação responsável pelo caso. No nosso caso específico, claro, por causa da repercussão do caso, esse é o procurador-geral do Z1, que na época era o Bill. Ou seja, se ele mentiu desse jeito, então talvez
Para proteger a testemunha, não sabemos que ele mentiu. Isso é claro, sem dúvida, dava para ver, dava para ouvir, mas por que ele mentiu? De repente, aparecem alguns detalhes interessantes para nós. Se você traz toda a roupa de cama, sempre falamos disso. Por que há tanta roupa de cama na cela? Jeffrey Epstein? Olhe isso. Alguém sob vigilância por risco de suicídio? Aliás, eles nunca encontraram ou identificaram o laço. Todos esses lençóis eles trouxeram alguém numa cesta ou tiraram, sabe? Muita gente perguntou sobre isso, então Jeffrey Epstein está vivo. Essa é a questão. Afinal, como você mesmo pode ver, fazendo só uma busca rápida, essa foto aparece em todo lugar, ela literalmente rodou a internet inteira, não é mesmo? Jeffrey Epstein, barbudo e de cabelos longos, andando pelas ruas de Israel. Obviamente, o motivo pelo qual seria Israel é que Jeffrey Epstein estava sempre indo para Israel. Ele era amigo de Bibi Netanyahu e de muitos outros funcionários israelenses. E também, você sabe, Robert Maxwell, pai de Ghislaine Maxwell, foi enterrado com honras de Estado. Ele morreu em Israel. Muitas coisas estranhas acontecem lá. Aliás, isso vale a pena destacar. Isso me intrigou, ou seja, eu olhei para isso e disse, uau. Eu também digo uau. E você?